Oi, gente, boa noite. Estava morrendo de saudade de vocês. Eu espero que vocês também, tá? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de biologia, que a gente vem vendo, né, esses dias. Deixei na semana passada uma atividade para vocês, referente aos tipos de células que encontramos no corpo humano, tá? E eu espero que vocês tenham é, feito essa atividade porque já ajuda na nossa discussão da aula de hoje, tá certo? Só recapitulando algumas coisas que a gente já viu, eu trago para vocês, né, o assunto das células do corpo humano. E nas células do corpo humano são estruturas complexas que mantêm informações metabólicas e genéticas necessárias para o pleno funcionamento do organismo. Definidas como as menores unidades funcionais, atuam em conjunto, mas cada uma possui um papel específico na produção de energia, nutrição e reprodução. Nos seres pluricelulares, a exemplo de nós humanos, são do tipo eucariontes. Então, nas aulas passadas, a gente aprendeu que tem dois tipos de células, a eucariontes e a procariontes. E em nós humanos, nós encontramos essas células tipo eucariontes, ou seja, elas apresentam um núcleo bem definido e coberto por uma membrana chamada de carioteca. Quando ocorre a união das células com formas e funções semelhantes, os tecidos são originados. A diferenciação entre eles se dá justamente pelas características de cada grupo. E a gente viu também que as células elas são compostas, né, e divididas nas seguintes partes: o núcleo celular, o citoplasma, a membrana plasmática e as organelas celulares. Isso nas células eucariontes, tá? E nas células eucariontes nós encontramos as organelas celulares, que são pequenos órgãos que participam da nutrição, respiração e eliminação de substâncias sem utilidades para as células e são classificadas em mitocôndrias, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, peroxossomos, centríolos e vacúolos. Então, todas essas organelas a gente também viu na aula passada, né? E qualquer dúvida que a gente tiver, por favor, me procure, tá bom? Só lembrando que eu estou no privado à disposição de vocês na segunda-feira e a gente sempre vê e tira essas dúvidas para a gente estar conversando e clareando mais o nosso conhecimento, tá bom? Então, como eu falei, a gente fez aquela atividade, né, que eu passei dos tipos de células do corpo humano. E espero que vocês tenham feito, tá? Algumas pessoas já me mandaram no privado as atividades feitas. E quem não mandou ainda, por favor, mande, que eu estou dando um registro em tudinho, anotando tudo, acompanhando direitinho, tá? E, por favor, qualquer dúvida, mais uma vez, me procurem lá no privado. Então, tipos de células do corpo humano. Existem diversas categorias de células. Para cada órgão e tecido, por exemplo, há um grupo com formato e funções específicas. As de maior proporções são epiteliais, pois elas recobrem todo o corpo humano. Entre os diferentes tipos de células do corpo, nós encontramos as células ósseas, que é o tecido ósseo, espécie de tecido conjuntivo, é o principal componente de revestimento do esqueleto. É composto por células identificadas como osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. São nomes bem assim, que a gente gesticula bem a língua e a boca, né, para poder falar, mas com certeza a gente vai gravar, tá? Os osteoblastos, eles são em forma de cúbico, né?
ou cilindro, promovem intenso metabolismo e são responsáveis pela produção da área orgânica da matriz óssea. São formados pelo colágenos e glicoproteínas e são encontrados na membrana fina presente nos ossos e possibilitam a regeneração após as fraturas. Então, quando Deus o livre, a gente alguém sofre alguma fratura, né, uma fratura óssea, esse osteoblastos, ele serve como como uma forma de regenerar, não é aquela fratura, aquela luxação, alguma coisa, tá? Os teócitos estão nas cavidades da matriz óssea em virtude das etapas de formação e calcificação. Tem papel fundamental na manutenção dos elementos químicos da matriz. E os osteoclastos é o resultado da junção de várias células do sistema fagocitário. São móveis, grandes, com regiões que possuem mais de 50 núcleos, como liberam ácido e enzimas que ajudam na captação de cálcio, fazem a reabsorção da matriz óssea. Então, o osteoclastos, ele tem como objetivo, tem como função fazer a reabsorção da matriz óssea, captar o cálcio, tá? Para a matriz óssea. As células cerebrais. No cérebro estão presentes milhões de células e elas são separadas em neurônios e glias. Os neurônios são o que a gente costuma mais escutar, né, no dia a dia. São capazes de enviar e receber sinais elétricos e químicos e são responsáveis pela transmissão de mensagem para o músculo e tecido, tá? Então, quando você, eu não sei se você já viu, quando a gente leva uma pancada, a gente sente aquela dor, né? E os neurônios, ele que tem essa função de enviar as mensagens para o nosso cérebro, enviar e receber desses sinais, né? E a gente diz assim, às vezes a gente leva uma pancada que dá, a gente diz assim, leva um choque, né? Então são sinais elétricos que os neurônios avisam ao nosso cérebro, tá? Então por isso que a gente sente dor. São os neurônios que avisam que a gente se machucou, tá? A gente leva aquele choquezinho, aquela dor fina, né? E as glias são importantes células do sistema nervoso e têm a função de proteger, nutrir e fortalecer as informações passadas entre os neurônios. Essa glia ela vai estar protegendo, né, e fortalecendo essas informações, nutrindo essas informações que são passadas para o neurônio. E são 3 os tipos de glias. São os oligodendrócitos, os antrócitos e células ependimárias. Tá? Então, são esses 3 tipos de glias que protegem, nutrem e fortalecem essas informações que são passadas entre uns neurônios, entre um neurônio e outro. Tá? No finalzinho eu vou colocar uma imagem que tem o desenho, né, de alguma dessas células para vocês terem uma noção como são. Porque quando eu faço neurônios aí eu faço assim, porque eles são interligados e passam uma mensagem de um para o outro, né, e depois a gente vai estar estudando especificamente e a gente vai poder entender mais e melhor a função dos neurônios, tá? No nosso corpo. E também temos as células sanguíneas, que é um conjunto, né? No conjunto de células do corpo humano, as contidas no sangue são consideradas extremamente importantes. Os 3 tipos sanguíneos tipos principais são
os glóbulos vermelhos, que conhecemos como as hemácias, os glóbulos brancos, que conhecemos como os leucócitos, e as plaquetas, que conhecemos como os trombócitos, tá? Então, as hemácias, ou seja, os glóbulos vermelhos, é um dos componentes e efetua o transporte do oxigênio dos pulmões para os tecidos e retira o gás carbônico, que posteriormente é excretado pelos pulmões. Os glóbulos brancos ou leucócitos assumem a defesa do organismo contra vírus, bactérias e demais agentes tidos como estranhos, assim como todas as células sanguíneas nascem na medula óssea. Quando a gente está, a gente diz assim, ela está com a imunidade baixa, ou seja, é que os glóbulos brancos, os leucócitos, está menor do que o estabelecido para poder a gente estar saudável, entendeu? Então, por exemplo, assim, aí com isso, quando as defesas da gente estão baixas, né, a gente tem a maior proporção de contrair algum vírus, alguma bactéria, né? Quando agora mesmo a gente nessa situação do coronavírus, a gente tem que cuidar da imunidade, da nossa imunidade, dos leucócitos, né, dos nossos leucócitos, de sempre estar se alimentando com coisas que sejam boas, né, para a imunidade, ou tomando algum suplemento, lógico, acompanhado, né, por um médico, para a gente evitar, né, a gente evitar contrair. Não é que fique bom, mas a gente evita contrair, porque os leucócitos é quem defende o corpo da gente daquele vírus, daquela bactéria, tá? E plaquetas são fragmentos que trabalham contra hemorragias, como integra o sistema de coagulação e age na prevenção de sangramentos, hematomas e manchas, que são as petequias. Né? Então, quando diz assim, as plaquetas estão baixas, então aquela pessoa ela tem a maior proporção de ter uma hemorragia, né? E as plaquetas elas servem para evitar hemorragias, né? Para evitar aqueles sangramentos, aqueles hematomas que fica roxa, a pele roxa, né? E essas plaquetas servem para isso. Tem gente que tem doenças no sangue que as plaquetas são baixas e a pessoa fica toda roxa, né? Com aquelas marcas roxas, sem ter levado pancada. Isso é um dos sinais que a plaqueta está baixa, a taxa de plaquetas, e isso a gente acompanha. Como é que a gente sabe, professora, quando a gente faz aquele exame de sangue normal, que o médico passa, aquele que a gente, né, e lá acusa a quantidade de plaquetas, a quantidade de hemácias, a quantidade de leucócitos que o seu organismo está e é que ele precisa estar, tá certo? O outro tipo de célula são as células epiteliais, que são as células do corpo humano que demanda um pouco menos de oxigênio para a realização das suas atividades. Elas integram em 4 tecidos, o epitelial, e não possui vasos sanguíneos. Ela reveste as camadas externas do corpo, como exemplo, a nossa pele, tá, gente? E as cavidades de tubos digestivo, respiratório e urinário. Também compõem as glândulas que auxiliam na secreção de substâncias. Então, as células epiteliais, elas são aquelas que revestem o nosso corpo, ou seja, a nossa pele, são células epiteliais, tá? E elas também revestem, né, as cavidades dos tubos digestivo, respiratório e urinário. Também ela se encontra também nas glândulas, né, que as glândulas são o que auxiliam a secreção de substâncias. Temos também as células musculares, que essa faz
essa parte do tecido muscular apresenta contração e alongamento, propriedades conhecidas como contratilidade. As células denominadas de fibras têm filamentos de proteínas que permitem os movimentos do corpo. Cada grupo contribui com a formação dos tecidos musculares distintos. São eles o tecido muscular liso, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular estriado esquelético. Então, esses, né, são o tecido muscular, é o músculo, tá? Do nosso corpo. Temos também as células reprodutoras ou sexuais, que, como exemplo, temos aqui os gametas, que são células reprodutivas que se unem para formar um novo organismo, o zigoto. Para que isso aconteça, é necessária a junção do espermatozoide, que é a célula masculina, e o óvulo, que é a célula feminina, né? Então, juntando esses dois, formam-se, né, os gametas, que são as células reprodutoras que vão formar um novo organismo, tá? Os espermatozoides são produzidos nos testículos e os portadores dos cromossomos X e Y, que delimitam a concepção de indivíduos do sexo feminino e masculino, respectivamente. Já os óvulos são as maiores células do corpo humano. Eles começam a amadurecer quando a mulher entra na puberdade, iniciando a menstruação, e sofrem uma pausa na liberação durante a menopausa. Tem gente que fala que a menstruação é uma doença. Não é, viu, minha gente? É um processo que toda a mulher passa, né? Que começa quando a mulher entra na puberdade, né? E toda mulher precisa desse momento até ela chegar na fase da menopausa e ali para, né, a menstruação. E aqui embaixo, no próximo slide, nós temos aqui o exemplo, o formato de alguns dos tipos, né, das células do corpo que a gente viu hoje. Temos aqui a célula do sangue, tá? As células de superfície da pele, que é a nossa pele, tá vendo? A célula óssea, as células epiteliais, as células musculares cardíacas, as células musculares esqueléticas, as células do músculo liso e o neurônio, tá vendo? Por isso que toda vez que eu falava do neurônio eu fazia assim, porque esses, esqueci o nomezinho agora, é um ligado com o outro, tá? Esses ramozinhos aí, depois a gente vai estudar mais especificamente, tá? Então, por hoje é só, pessoal. Na apostila vai ter uma atividade, tá certo? E a gente vai se falando, tá? No privado. Eu conto com a participação de vocês. Quem for fazendo a atividade, por favor, tire uma foto, mande para mim, né? Quem tiver alguma dúvida, se tiver algum probleminha na apostila também, pode me falar, porque eu reenvio novamente, tá? Então, sucesso aí nos estudos, tá? Fiquem com Deus. Um beijo, tô morrendo de saudade e, por favor, se cuidem, tá bom? Cheiro.